Eu tenho lido algumas matérias que têm sido divulgadas pela imprensa nessas últimas semanas, assim como tenho ouvido alguns pronunciamentos que criticam o governo da presidenta Dilma por conta daquilo que seria o baixo nível na demarcação de áreas de proteção ambiental, ou seja, de unidades de conservação ambiental. Uma matéria recente publicada nos jornais mostra que a presidenta Dilma ficou muito distante do presidente Lula, do período do presidente Lula e do período do presidente Fernando Henrique Cardoso, quanto, repito, a demarcação de áreas de proteção ambiental. Primeiro, eu quero fazer o seguinte registro. A presidente Dilma ainda não concluiu o seu 4º ano de mandato. Está praticamente no início do seu 4º ano de mandato, enquanto que os dados analisados do presidente Fernando Henrique, assim como do presidente Lula, levam em consideração 8 anos de mandato. Por si só, essa análise já sai torta, senhor presidente, porque nós não podemos nos basear em dois dados, em duas bases diferentes para fazer uma mesma comparação. Então, primeiro, eu destaco isso. Segundo, destaco que desde 1992, quando o Brasil assinou a Convenção sobre Diversidade Biológica das Nações Unidas, o Brasil, através do CONABIL, que é a Comissão Nacional de Biodiversidade, estipulou uma meta própria, uma meta nacional para que fosse perseguida e alcançada. Dentro dessa meta estava a necessidade de demarcar, do ponto de vista ambiental, 30% do território da Amazônia brasileira e 10% dos demais biomas, ou seja, a zona costeira e marinha, que deveriam ser protegidas efetivamente por unidades de conservação. Desde então, senhor presidente, desde que o Brasil passou a ser signatário da Convenção da Biodiversidade, nós, em nosso país, vemos sim ampliando a área sob proteção. E muitos avanços, e avanços significativos, têm sido registrados nesse âmbito. O Brasil conta hoje com aproximadamente, eu aqui me refiro a um estudo que foi elaborado pelo ICMBio, Instituto de Conservação Ambiental Chico Mendes, que o Brasil conta hoje com aproximadamente 304 unidades de conservação federais. E estima-se que existam 600 unidades de conservação sob gestão dos estados brasileiros e mais de 700 unidades de conservação sob a gestão dos municípios de nosso país. Esses dados são do IBGE, além de cerca de 800 reservas particulares, totalizando aproximadamente 1 milhão, quase que 1,5 milhão de quilômetros quadrados de área preservada, o que corresponde a quase 17% do território nacional, senhor presidente. E grande parte dessas unidades de conservação são áreas que se encontram na Amazônia. Somente na Amazônia, 26% são áreas preservadas, o que representa 13% do total das áreas preservadas no Brasil. Obviamente que 26% não e dá em torno de 26,7%, quase 27%, não são 30%, que é a meta. Mas nós estamos muito próximos, muitíssimo próximos de cumprir a meta, senhor presidente. A meta estabelecida lá no ano de 1992, repito, quando o Brasil assinou e tornou-se signatário da Convenção de Biodiversidade das Nações Unidas. No que tange às terras indígenas, senhor presidente, existem atualmente no Brasil 517 áreas demarcadas, ocupando aproximadamente 1.085.000 quilômetros quadrados, o que representa cerca de 12% da extensão do território do Brasil. Ou seja, se somarmos as áreas de preservação ambiental
com as áreas indígenas, terras indígenas demarcadas, nós percebemos que o Brasil é um dos países no mundo que mais tem demarcado áreas de preservação. Porque mesmo a terra indígena, sendo permitido por lei que lá sejam desenvolvidas atividades, mas, no geral, terras indígenas são áreas demarcadas, são consideradas como áreas também demarcadas ambientalmente. Essas áreas indígenas, elas também estão situadas, a grande parte delas na Amazônia, mas também no Cerrado, senhor presidente, ocupando, respectivamente, as duas maiores, 21% da Amazônia e 4% na área do Cerrado. Ou seja, repito, somando terra indígena demarcada com área de preservação ambiental, nós passamos a ter um percentual significativo, mas significativo mesmo, de áreas no Brasil protegidas ambientalmente. O esforço da conservação mundial, para que possamos fazer uma comparação, senhor presidente, tem avançado bastante nesses últimos 20 anos. Em 1985, por exemplo, apenas 3,5% do território mundial estava protegido. Hoje, já são quase 13% do território mundial como área de preservação ambiental. E o Brasil, repito, tem sido destaque nesse esforço recente, pois foi responsável por 74% das áreas protegidas no mundo, criadas de 2003 a 2008, ou seja, uma área de 703.864 quilômetros quadrados. Repito, senhor presidente, esse dado pela força e pela sua expressividade. De 2003 a 2008, de todas as áreas preservadas no mundo, 74% foram áreas em território brasileiro, senhor presidente, brasileiro. Em termos absolutos, o Brasil é o país com a quarta maior área terrestre sob proteção, ou seja, quase, repito, 1,5 milhão de quilômetros quadrados, ficando somente atrás dos Estados Unidos, que tem 2.600.000, a Rússia, 1.543.000 e a China com também uma área muito próxima à do Brasil, muito próxima, quase 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Em termos relativos, senhor presidente, de área terrestre sob proteção, em relação à área total do país, ao compararmos a situação brasileira com a do grupo dos países mais desenvolvidos, além da Rússia, o conhecido grupo do G8, o Brasil fica apenas com 16,7%, fica apenas atrás da Alemanha, que tem mais de 50% de sua área protegida ambientalmente, os Estados Unidos com 27% e o Reino Unido com 22,3%. Ou seja, o país tem proporcionalmente mais áreas protegidas que os países mais ricos, como a França, que tem 15%, Japão 14%, Itália com 7%. E se compararmos o Brasil com os 9 países que compõem o bioma amazônico, ele também é o país que tem a maior área absoluta protegida dentro do bioma amazônico. Não do ponto de vista proporcional, porque eu aqui me refiro a países, os 9 países que compõem o bioma amazônico, sem dúvida a Amazônia, é sem dúvida nenhuma o Brasil aquele que detém a maior parte do território desse bioma. E além disso, senhor presidente, eu poderia dizer que se nós somarmos e repetir somente as áreas de preservação ambiental com as áreas demarcadas, as de terras indígenas, a gente vai ver que o Brasil tem se preocupado muito com a política de preservação. E o nosso grande esforço tem sido como permitir que continua se desenvolvendo, crescendo a conservação ambiental, mas como que ela se alia ao desenvolvimento do nosso país, desenvolvimento econômico e, sobretudo, desenvolvimento social. Porque, sem dúvida nenhuma, esse é o grande dilema da nação brasileira, promover o nosso desenvolvimento econômico, mas também com o desenvolvimento social e com o respeito ao meio ambiente, porque não é qualquer país que detém um território ambientalmente tão rico como nós temos a nossa Amazônia, senhor presidente. Então, esse estudo, cujos dados aqui eu me referi, o estudo elaborado pelo CNBio mostra também a contribuição que essas unidades de conservação têm dado para o desenvolvimento. Eu acho que isso é muito mais importante, porque tem hora para tudo. É óbvio que eu dizia que foi em 1992
que o Brasil assinou a Convenção da Biodiversidade e de lá para cá é que iniciou efetivamente e se acelerou o processo de demarcação de terra como áreas de proteção ambiental. Então, é óbvio que, feita a primeira etapa, que é demarcar, precisamos avançar na segunda etapa, que é fazer com que essas áreas demarcadas ambientalmente sirvam também do ponto de vista social, aquelas pessoas que lá residem. E eu fico muito feliz mostrar que aqui, nesse estudo do ICMBio, eles mostram como exemplo da contribuição das unidades de conservação para o desenvolvimento, eles usam como exemplo a experiência do manejo de pirarucu na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, senhor presidente. Essa é uma reserva estadual. Reserva Mamirauá é uma das maiores reservas ambientais do Brasil e do meu estado do Amazonas. É uma reserva estadual, ambiental estadual. Entretanto, a briga coordenada que é por uma organização social por conta de ser essa entidade vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, por delegação do Ministério do Meio Ambiente, que é quem tem a função legal de gerir essa unidade, é o governo federal e que repassou as funções a uma organização social. E eu me lembro quando Mangabeira Unger era ministro de Assuntos Estratégicos do nosso país, quando Gilberto Gil era ministro da Cultura no Brasil e eu presidia a Comissão da Amazônia na Câmara dos Deputados, senhor presidente, e eu já estou caminhando para as conclusões. E entre todas as atividades que fizemos, porque fizemos muitos debates, muitas reuniões para debater o Plano Amazônia Sustentável e fizemos uma visita até Mamirauá. E ouvimos dos caboclos, dos ribeirinhos, dos pescadores, que de fato a vida deles estava melhorando, mas que eles precisavam. Presidente, foi aí que o governo do estado do Amazonas criou um projeto que é denominado Bacalhau da Amazônia, que é um projeto de industrialização, beneficiamento do pirarucu e transformação desse peixe no bacalhau, o bacalhau da Amazônia, porque bacalhau não é um peixe, bacalhau é um processo e a partir daí esse manejo de pirarucu tem elevado significativamente a renda daquela gente. Então, eu digo isso porque este projeto teve também o financiamento, é um projeto em curso, há uma segunda etapa no BNDES, mas a primeira etapa foi financiada pelo FINEP. E é com muito orgulho que eu falo disso, porque eu quero, senhor presidente, estar viva para vir dessa tribuna e dizer que a maior renda do estado do Amazonas não vem da Zona Franca, mas a maior renda vem do próprio manejo sustentável da nossa floresta, dos nossos recursos naturais. Obrigada.